E aí, pessoal, vamos ver então agora, continuar nossa vida aqui depois da correção da prova, né? O capítulo 12, a gente já havia começado ele antes das férias, né? A gente começou a falar das leis de Kepler, vocês devem se lembrar, as leis do movimento planetário. E aí, para finalizar esse capítulo, a gente vai falar da lei da gravitação universal, que na verdade ela foi desenvolvida, né? Um pouco depois mesmo das leis de Kepler. E eu já comecei colocando aqui, ó, esse GIF animado. Newton teria deixado uma maçã cair sobre sua cabeça, né? Ele estava embaixo de um pé de maçã e ele teve um insight, um estalo, até genial. Ele percebeu que a maçã cai em direção ao chão por uma coisa muito simples que ele chegou à conclusão de que matéria atrai matéria, ou seja, a massa da maçã, né, ela é atraída pela massa do planeta Terra. Então tem uma atração gravitacional entre as duas, assim como todos nós que estamos sujeitos a ficar presos na superfície da Terra, a menos que a gente saia de foguete por aí para vencer a gravidade, né? E aí, eis a questão. Newton chegou nessa conclusão aqui e ele deu uma proporção, como o GIF animado mostra aí, ele propôs um cálculo até para como seria essa força gravitacional que atrai as massas no universo. Bom, dois corpos se atraem com forças diretamente proporcionais ao produto das massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Como assim? Ele pensou que uma maçã próxima à superfície da Terra, a força de atração gravitacional é mais intensa porque está mais próximo da superfície, do centro da Terra, né? E a Lua, por exemplo, foi o exemplo que ele calculou até na época, a Lua está bem mais distante do que objetos próximos à superfície. Então, a Lua, apesar de ter uma grande massa, ela é um satélite natural, né? Tem 2.000 quilômetros de raio aproximadamente, só que a Lua ela está muito mais afastada do que a gente aqui na superfície, então a distância é maior, né? Então, como é que Newton colocou aqui, ó? Ele sintetizou isso daqui, massa atrai massa, matéria atrai matéria. Essa força é atrativa, ela depende das massas envolvidas nessa atração gravitacional e depende também da distância de separação, né? Ele propôs isso daqui, ó, uma constante gravitacional universal, tá? O valor dela é esse daqui, isso foi deduzido somente muito tempo depois da proposição dessa fórmula. Mas a força gravitacional, então, ó, é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E aí vocês já devem estar me perguntando, professor, eu tenho que decorar essa fórmula? Na boa, não. Tá? De tanto que a gente vai resolver, a gente vai pegar a essência dela e praticá-la. Agora, quando se um dia você for ver isso daqui em vestibular, os vestibulares costumam trabalhar essas questões de uma maneira mais apresentativa. Tá? Dão até a fórmula para a gente manuseá-la, não decorá-la. Então, acho que isso deve confortar o coração dos mais aflitos aí, né? Vamos continuar aqui nessa história. Ó. Como é que a gente sabe, então, através dessa teoria de Newton, a deduzir a aceleração da gravidade dos planetas, o campo gravitacional? A gente sabe que cada planeta tem a sua própria aceleração gravitacional, né? Na Terra, a gente jogar qualquer coisa em direção ao chão e medir o tempo de queda, a gente sabe que a força com que o objeto é atraído para baixo, né, faz com que a velocidade de queda acelere aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, 9,8, né? Isso é a taxa de variação ao aumento da velocidade de qualquer objeto em queda livre, né? E aí, como é que a gente deduz o que causa a gravidade de um planeta, por exemplo? Já que força é igual ao peso, e o peso a gente já aprendeu que é massa vezes gravidade, a força de atração gravitacional é o que a gente acabou de conhecer. É a constante universal da gravitação, produto das massas e dividido pela distância, ou pelo raio orbital ao quadrado, porque a distância entre o Sol e a Terra, por exemplo, é o raio da órbita da Terra, né? E agora vocês conseguem ver uma coisa aqui? Tem a massa minúscula
do lado esquerdo e temos a massa minúscula do lado direito. Ou seja, essa massa é a mesma massa envolvida na atração gravitacional entre, por exemplo, a Terra e a Lua. Né? Então essa massa é a mesma massa que entra no cálculo do peso, se for calcular o peso da Lua em relação à Terra, por exemplo, ou de mim, de vocês, em relação à Terra. Então essa massa que corta, ó, só por isso que eu falei essa filosofia toda. E a aceleração da gravidade pode ser calculada dessa maneira, então. Ou melhor, a aceleração da gravidade a gente mede, né, monitorando a queda livre dos corpos. Essa constante gravitacional foi encontrada em laboratório. O raio da Terra já é conhecido desde a antiguidade, por um cidadão que mediu a sombra do Sol dentro de um poço d'água. Vocês devem conhecer um pouquinho da história. Com isso daqui dá para a gente saber a massa da Terra. Ou seja, você não precisa levar uma balança no espaço para pesar o planeta. Esse cálculo aqui já mede a massa da Terra para a gente. Né? Outra coisa legal da gente ver aqui é que, então, ó, o raio, a distância que a gente usa no cálculo da força gravitacional é a distância do objeto em órbita da Terra, por exemplo, até o centro da Terra, que seria a altura da superfície mais o raio do planeta. Tá? Para quem não se lembra, o raio da Terra é aproximadamente 6.400 quilômetros, tá bom? E aí, só uma curiosidade, então, ó, o raio, né? Se o objeto estiver numa altura acima da superfície, a aceleração gravitacional fica menor. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, cada planeta tem a sua própria gravidade, que tem uma massa e um raio diferente. Mercúrio, a gravidade é menor. Ó, né? Vênus, quase igual a da Terra. Marte também é pequena. Júpiter é muito grande a gravidade, né? Maior do que a da Terra, bem maior. Saturno, Urano, Netuno, né? E aqui a gente tem uma ideia da distância que cada planeta está do Sol, do tamanho comparativo deles. Ó. Mercúrio é uma pontinha que quase é ofuscada pela luz do Sol. Olha o tamanho do Sol aqui, ó. Né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Olha que grandão que é Júpiter. Saturno, Urano, Netuno. Plutão já não está aqui mais nessa lista, que ele foi rebaixado para planeta anão. Né? E aqui, deixa eu perguntar para vocês, já que a gravidade é um efeito da atração gravitacional da massa da Terra, Galileu Galilei ele fez um experimento mental. Se fosse feito um túnel vazando diametralmente o planeta Terra e jogasse uma pessoa por esse túnel, como seria o movimento dessa pessoa? Seria acelerado até o centro da Terra, desacelerado do centro até a extremidade oposta. Então a pessoa ficaria fazendo o movimento acelerado. De acelera, desacelera, volta, acelera, desacelera, seria um movimento infinito de vai e vem. Tá? E aí, então essa atração gravitacional, ela depende da distância, né? É por isso que o Kepler, agora a gente vai reexplicar, né, as leis de Kepler baseado nesse conhecimento. Como ele sabia que a velocidade orbital dos planetas era variável, a trajetória das órbitas não poderia ser uma trajetória circular, porque isso implicaria numa velocidade constante em toda a órbita. Por isso que ele escolheu a elipse, porque a elipse explica uma distância do planeta até o Sol variável e, consequentemente, uma velocidade variável. Agora, as peças se encaixam. Que legal, né? É legal, cara. Você fica assim, eu fico emocionado em poder ensinar essas coisas. Então, espero que vocês tenham pegado a ideia geral. Ó. O planeta mais afastado é baixa velocidade, o planeta mais próximo é alta velocidade, porque a força gravitacional varia com a distância, mais próxima ou mais afastada. Olha lá, ó, rápido e devagar. Bom, vamos então agora para o nosso próximo tópico aqui, os corpos em órbita. Então, considere que você tem um satélite
com uma certa massa, girando em torno de um planeta, numa certa distância. A pergunta que eu faço para vocês é: qual deve ser a velocidade orbital desse satélite, o período orbital dele? Dá para a gente calcular isso daqui, ó. Aproximando, então, o cálculo para uma trajetória circular, mesmo que ela não seja, a gente pode igualar a força centrípeta com a força peso, ou com a força gravitacional. Então tá aqui, ó, mv ao quadrado sobre o raio é a força centrípeta. E a constante universal, g, maiúscula, que não é a mesma coisa que a aceleração da gravidade, por isso que ela é minúsculo. G, universal, produto das massas e o raio ao quadrado, ó, trabalhando esta igualdade, a gente corta o raio ao quadrado com o raio, papapá, isola a velocidade orbital de qualquer satélite, de qualquer coisa em órbita de outra coisa, vai ser essa expressão aqui. Tá? E aí o período de órbita desse satélite, por exemplo, é só lembrar que velocidade é ΔS sobre ΔT. Numa órbita circular, ΔS é 2πr e o ΔT é o período. Trabalhando essa expressão toda, o período vai ficar 2π raiz quadrada de r ao cubo, que é o raio orbital, sobre gm. Tá bom? Agora, o último tópico que a gente vai comentar aqui, ele é pouco usado nos exercícios clássicos de vestibular, mas é bom sabê-lo. A velocidade de escape, o que é isso? Quem já tentou chutar uma bola para o alto sabe que uma hora ela cai. Qual deveria ser a mínima velocidade que a gente teria que chutar uma bola ou lançar um foguete para que ele escape completamente da gravidade da Terra? Então é essa a ideia. Vamos trabalhar com conservação de energia. Então, qualquer objeto, ele é lançado com uma velocidade inicial de lançamento, certo? Então, ele vai ter uma energia cinética. E o que segura ele, né, o que prende ele, o estado ligado com a gravidade da Terra, é a energia potencial, né, no caso aqui é gravitacional. Por que ela tem esse sinal negativo? Porque é uma energia que vai agir contra a subida de um foguete para o espaço, por exemplo. Né? Então, trabalhando com a ideia de que ele vai se libertar totalmente da atração gravitacional quando a energia dele for nula, né, a soma dessas duas energias for nula, quando que a gente soma duas coisas e dá igual a zero? Quando uma coisa for igual a outra coisa. Então, é isso que a gente vai ter, ó, quando essa igualdade for satisfeita. Isolando a velocidade dessa história, a velocidade de escape vai ser quanto? É 2gm sobre r. Tem um fator 2 na raiz, diferente do cálculo da velocidade orbital do slide anterior. Né? Muito bem. Aqui nós temos alguns valores das velocidades de escape dos planetas. Por exemplo, planetas com gravidade pequena, a velocidade de escape é pequena. Olha só a velocidade de escape em quilômetros por segundo para escapar da Terra. E para escapar de Júpiter, muito alta, né? Aqui eu não coloquei um slide aqui, mas eu vou fazer um comentário. Por que um buraco negro ele é tão assustador assim? Um buraco negro, a gravidade dele é tão grande que a velocidade de escape da gravidade de um buraco negro é uma velocidade, no cálculo da teoria, maior do que a velocidade da luz. Isso explica por que nem a própria luz resiste à gravidade do buraco negro. Por isso que ele é negro, ele suga até a luz, de tanta gravidade que ele tem. Né? Agora finalizamos os nossos comentários, vamos para os nossos exercícios, que eles estão lá na página 9. Né? A gente já fez os de lei de Kepler antes das férias, vamos falar agora de gravidade. Olha o primeiro, ó, número 1. A forma da Terra não é perfeitamente esférica. Por isso, a aceleração da gravidade não tem a rigor o mesmo módulo em todos os pontos, porque a Terra é achatada nos polos, tem efeito rotacional, que nem está sendo mencionado aqui. Né? A partir das informações, é correto afirmar que a intensidade do campo gravitacional na superfície da Terra deve ser maior ou menor na linha do Equador ou nos polos. Basicamente, é essa a ideia que a gente vai analisar aqui.
Tá? Como é que fica? Ó, desprezando a rotação da Terra, que eu já falei, por um efeito centrífugo, né? Pode-se considerar que os polos ficam numa distância menor do centro da Terra em relação aos pontos da linha do Equador. Ou seja, a Terra é achatada nos polos. Logo, o valor da aceleração da gravidade é maior nos polos. Entendeu? Porque está mais próximo, a gravidade é maior, é inversamente proporcional. Que alternativa a gente assinala aqui, então? A alternativa D de dado, tá? Maior nos polos do que no Equador. E uma observação importante aqui, ó, mesmo levando em consideração a rotação da Terra, esse movimento faz com que a gravidade nos polos seja ainda maior, que não cabe a gente comentar agora, tudo bem? Vamos lá para o próximo? O número 2. A força de atração gravitacional entre dois corpos de massas M maiúsculo e M minúsculo, separados por uma distância d, tem intensidade F. Então, a força de atração gravitacional entre dois outros corpos de massas m sobre 2 e m sobre 2, maiúsculo e minúsculo, né? E separados por uma distância d sobre 2, se a gente reduzir todo mundo pela metade, as massas e a distância, a nova força será que valor? Vamos lá. Na situação inicial, a força do cálculo, né? O cálculo da força gravitacional é constante universal vezes o produto das massas sobre a distância ao quadrado. Mas na situação final, ó, pega a metade das massas, multiplica, pega a metade da distância, eleva ao quadrado, você vai ver que vai dar 1/4 aqui e 1/4 aqui, de maneira que esse 4 se cancela com esse 4 e a nova força fica igual à primeira. Então você vai ter a nova força igual à força antiga. A alternativa que vai ter isso, a alternativa C, a própria força F. Então, mexer nas massas e na distância pelo mesmo fator, no caso aqui dividir por 2, não vai mexer na força. Beleza? Essa é a moral da nossa história. Vamos para o número 3. A descoberta de planetas extrasolares, exoplanetas, fora do sistema solar, né, tem sido anunciada com certa frequência pelos meios de comunicação. Em uma dessas descobertas, o planeta em questão foi estimado como tendo o triplo da massa e o dobro do diâmetro da Terra. Considerando a aceleração da gravidade na superfície da Terra como g, assinale a alternativa correta para a aceleração da superfície do planeta em termos da gravidade da Terra, do g da Terra. Tá? Resolução. A gravidade da Terra, então, é sem aquele m minúsculo. Lembra que a gente cortou? É constante universal vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. Nesse novo planeta, o G', a nossa outra gravidade, é G, uma outra massa sobre um outro raio ao quadrado. Vamos ao que interessa. A massa não é o triplo? Colocamos 3m aqui, ó. E depois, o raio não é o dobro? Fica aqui, ó, 2r elevado ao quadrado. Então, trabalhando essa expressão, vai ficar 3gm sobre 4r ao quadrado. E aí, temos um fator 3/4. Pega o que sobrou das letrinhas, é a gravidade original. Pode circular aqui, ó, gm sobre r ao quadrado. É o g da Terra. Então, a gravidade original vai ficar... Aliás, a gravidade nova vai ser 3/4 da gravidade original. Alternativa A de amor. Beleza? Vamos para o número 5. O 4 ficou irrelevante, que era outra análise de proporção aqui. Vamos colocar uns propostos no lugar, tá bom? Olha, um satélite artificial gira em torno da Terra, com órbita circular de raio R. Sendo a massa, m a massa da Terra, m maiúsculo, né? M minúsculo a massa do satélite, e g a constante universal de gravitação, qual das expressões a seguir para o período de rotação do satélite está correta? Aí, quem é bom de memória, quem decorou aquela expressão lá da teoria, belezinha, chuchu. Mas quem não se lembra, vamos fazer a dedução do começo. Bom, a velocidade orbital é dada dessa forma. Se você não se lembrar nem disso, começa com a força centrípeta e com a força gravitacional e deduz também. Mas vamos partir da velocidade. Ó.
Como temos um movimento circular uniforme, 2πr sobre período, né? Vamos isolar o período, a velocidade está aqui, ó, coloca a raiz quadrada ali da velocidade, vai ficar 2π raio ao cubo sobre gm. Faça, olha, um conselho de coração para vocês. Não adianta nada você ficar só assistindo o vídeo. Pega mesmo esses exercícios resolvidos aqui, dá um pause no vídeo e no seu caderno, no seu rascunho, tente deduzir você escrevendo no seu papel. Só assim irá se aprender exatas. Não dá para ficar só assistindo, beleza? Espero que todos estejam fazendo isso. Vamos lá. Então, a alternativa E, tranquilo? Vamos agora para as atividades propostas. Ainda não é tarefa, essa daqui a gente vai resolver juntos, tá? Satélites utilizados para telecomunicações são colocados em órbitas geoestacionárias. Eu já te explico o que é isso, tá? Ao redor da Terra. Ou seja, de tal forma que permaneçam sempre acima do mesmo ponto da superfície. Só que como a Terra está fazendo uma rotação em torno de si mesma, esse satélite acompanha o período de rotação da Terra, ou seja, 24 horas. Tá? Considere algumas situações que poderiam corresponder a esses satélites. Situação 1. Ter o mesmo período de cerca de 24 horas. Correto. Tá? Vejamos se isso aqui é verdadeiro. É verdade. Né? Segunda afirmação. Ter aproximadamente a mesma massa? Não necessariamente. Não precisa ter a mesma massa. Tá? Até porque a força da gravitação, ela tem o cálculo das duas massas diferentes lá, uma massa e outra massa. Não importa que sejam iguais. Essa é a nossa justificativa, tá? A afirmação 3. Estar aproximadamente à mesma altitude, o satélite e a Terra, vamos ver. É verdade porque quando você iguala a força centrípeta com força gravitacional e deduz o período de rotação, naquela raiz quadrada tem um raio lá. Aquele raio é o raio orbital do satélite. Então essa condição de período e, consequentemente, de velocidade acompanhando a Terra, ela só acontece naquela distância específica. Beleza? Afirmação 4. Manter-se em um plano que contenha o círculo do equador terrestre. Olha, é importante acompanhar a rotação da Terra, porque se fizer um movimento fora, né, que não seja alinhado ao eixo de rotação da Terra, que acompanhe o Equador, o que vai acontecer? Vai ter um descompasso de período. Então, mesmo que um satélite sobrevoe o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico, uma região que não seja equatorial, mas a órbita desse satélite tem que estar alinhada com o eixo de rotação da Terra, tudo bem? Bom, qual alternativa fala que 1, 3 e 4 estão corretas? Alternativa C, beleza? Aqui, ó, tome nota, eu peguei lá da teoria isso daqui, ó, satélite geoestacionário, o período igual ao da Terra, ele tem que parecer parado para uma pessoa na superfície da Terra, rodando, né, em rotação com o planeta Terra. Beleza? Agora, vamos ver o 5. Ó. Considerando que na Terra a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, qual é a aceleração da gravidade, G', em um planeta que possui a mesma massa e metade do diâmetro da Terra? Ou seja, a gente condensa mais a matéria no espaço menor. Aumenta a gravidade? Sim, aumenta a gravidade. Vamos ver como é que fica isso? Nossa resolução. Para o novo planeta, né, a gravidade deverá ser a constante vezes a massa sobre o R', um novo raio ao quadrado. Esse novo raio vai ser metade do raio terrestre, né? Esse r sobre 2 ao quadrado vai ficar r ao quadrado sobre 4, que para uma regrinha de frações, esse 4 aparece lá para cima, e sobra as letras originais da gravidade terrestre, que isso, a Gm sobre r ao quadrado, é a gravidade da Terra. E multiplicada por 4, então esse novo planeta vai ter uma gravidade de 40 metros por segundo. Moral da história?
reduzir o raio ou o diâmetro pela metade, a gravidade aumentará 4 vezes. É inversamente proporcional ao quadrado da distância, beleza? Bom, alternativa D, né? Chegamos à nossa tarefa. Olha lá, o número 7 dos propostos fala de um satélite artificial que está numa órbita circular. Ele está a 9,10 a terceira, 9.000 quilômetros do centro dessa órbita, sendo a massa da Terra de 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Lembra que eu falei de pesar a Terra, né? E a constante universal da gravidade está aqui. A velocidade orbital desse satélite será de aproximadamente. Use a expressão da velocidade que a gente já viu na teoria e nos exercícios anteriores. Aplique esses números lá e calcule. Vou aqui, ó, essa expressão. Ó. Vocês deverão encontrar a alternativa C. Trabalho braçal, gente. Ó, mamão com açúcar, beleza? O problema número 10, ó. Em julho de 1997, a sonda norte-americana Mars Pathfinder, ou explorador de caminhos de Marte, alguma coisa assim, chegou a Marte para uma nova exploração das condições do planeta. Nessa ocasião, os jornais publicaram comparações entre a Terra e Marte. Em uma matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, verifica-se que o raio de Marte é 53% do raio da Terra. É praticamente a metade, né? Marte é menor. E a massa de Marte é 11% da massa da Terra. É praticamente 1/10 da massa da Terra, né? Partindo desses dados e considerando que a aceleração da gravidade da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se concluir que a aceleração da gravidade na superfície de Marte, em metros por segundo ao quadrado, é um valor mais próximo de... Gente, vocês vão ter que partir desse probleminha aqui, ó. A gravidade da Terra, então, ó, a constante universal, massa da Terra, raio da Terra ao quadrado, e a de Marte vai ser a constante universal, massa de Marte, raio de Marte ao quadrado. Coloque no lugar da massa de Marte 0,53, massa da Terra. E coloque no lugar do raio de Marte 0,11, raio da Terra. Eleva ao quadrado, desenvolve. Você deverá chegar nesta razão aqui, ó. Tudo bem? Que vai dar a alternativa C. Vai dar aproximadamente 4 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Aí terminamos a nossa aula. Bons estudos. Vamos entrar ao vivo na nossa aula de terça-feira e um abração para vocês.